Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia, livro por livro, capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, eu sou o Fábio, estou de volta para mais um episódio do nosso podcast Entendes o que estás lendo? Um fantástico momento de reflexão bíblica. Como está você? Tudo bem? Que bom que você voltou para nós juntos acompanharmos mais uma parte da Palavra de Deus. Hoje veremos João capítulo 5, a parte 2, episódio de número 99 do nosso podcast, segunda temporada. Vamos continuar falando um pouquinho sobre o paralítico de Betesda? Vamos lá? Então não sai daí, fica até o finalzinho que tem muita coisa legal para a gente aprender da Palavra de Deus. Então esse pobre homem em Betesda, ele despertou a simpatia e a misericórdia do Salvador e Cristo o curou sem demora. E é notável que a palavra de cura também era uma ordem. Pega a tua cama e anda. A autoridade daquele divino médico, ela foi reconhecida pelo paciente que recebeu o benefício. Essa autoridade, ela foi considerada capaz de se sobrepor à letra da lei cerimonial. E o homem que havia sido curado, quando censurado pelos formalistas por carregar seu leito no dia de sábado, naturalmente ele recuou para a sua justificação ao comando do grande mestre divino. Ele foi obrigado a cumprir as ordens daquele que o libertou de sua enfermidade prolongada e assim estabeleceu uma reivindicação sobre sua obediência grata. Os milagres de cura que Jesus operou, em número, mais de 2/3 do total, conforme registrados pelos evangelistas, são uma prova abundante de sua compaixão e de seu poder para salvar. A variedade de doenças humanas com as quais ele lidou pode ser considerada como um símbolo da simpatia de Jesus por todas as tristezas e mazelas da humanidade. A autoridade de Cristo era de santidade, de utilidade e de amor. E essa autoridade, ela foi reconhecida pela natureza, pelos demônios que se sujeitavam ao seu poder e especialmente pelos homens. Sentiu-se que ele falava como alguém que tem autoridade. Ele deixou escapar a exclamação: que tipo de homem é esse? No que diz respeito ao próprio Senhor, sua graça curadora, como testemunha da sua divindade, e no que diz respeito aos que são curados pelo Redentor, pode-se dizer que a gratidão e o amor dão eficácia aos propósitos de obediência que são formados na presença de sua legítima autoridade e poder. O coração, ele responde com gratidão ao interesse demonstrado e à misericórdia curadora exercida por Jesus e espera o seu melhor amigo em busca de orientação e ajuda. Não existe lei tão poderosa quanto a lei do amor. Nenhuma obediência tão completa e alegre como a da gratidão. A família humana, ela está sujeita a grandes sofrimentos. Isso é patente demais aos nossos olhos para se exigir prova. É a experiência universal de todos. Sofrimentos físicos, que são aqueles decorrentes de enfermidades, doenças e mortalidade final da vida física. Existem também aqueles sofrimentos mentais, aqueles decorrentes de aflições pessoais e sociais, luto, decepções, calúnias, falhas de toda espécie e os misteriosos problemas do ser. Existem também os sofrimentos morais, decorrentes de um sentimento de culpa e a não reconciliação da alma com Deus
e seu consequente estado espiritual instável e doloroso. O grande objetivo de Cristo é aliviar e remover estes. Para isso, ele devotou sua vida e energia. Ele fez isso por palavras de simpatia e orientação, por atos misericordiosos e por sua morte vicária. Em toda a sua vida e morte, certamente ele suportou nossas dores e carregou nossas tristezas. O pecado é a causa direta ou indireta de todos os sofrimentos. Todos os sofrimentos da família humana, sejam físicos, mentais ou morais, são consequências da nossa natureza pecaminosa. O salário do pecado é a morte, em todos os departamentos do ser humano. Os sofrimentos desse pobre homem, no texto aqui narrado, foram consequências diretas de seu pecado. A natureza física e espiritual invariavelmente pune a violação de suas leis com sofrimento. A causa deve ser removida para que os sintomas desapareçam. Você deve secar a fonte antes de secar o riacho. Onde houver pecado, há sofrimento. Os efeitos seguem as causas. A remoção da causa deve ser seguida pela remoção do efeito. Não peques mais, esta é a voz divina apelando ao homem por seu consentimento e cooperação contra o pecado. Esse apelo pressupõe pelo menos duas coisas: que resistir ao pecado efetivamente é uma possibilidade, em conexão com o que Cristo fez e está fazendo e o que o homem pode fazer, isso é possível. Não somos solicitados a realizar impossibilidades. Uma ajuda semelhante que acompanhou o esforço para se levantar e andar, irá acompanhar o esforço para resistir ao pecado. Que resistir ao pecado é o dever mais obrigatório, é dever de cada homem para com Deus, consigo mesmo e com os outros. Esse apelo divino ele é feito à natureza moral do homem. Para sua consciência individual, não peques mais. Os homens devem ser restaurados, não no abstrato de seu ser, mas concretamente. Não como multidões, mas como indivíduos únicos. Cada homem é diretamente convidado para que sua consciência pecaminosa individual seja: não peques mais. Você pecou, você é um pecador. É a consciência e a vontade do homem. Um pode distinguir entre o bem e o mal, e o outro pode dizer sim ou não. A consciência está sempre do lado do bem e contra o mal. A vontade não é, portanto, educar a consciência e despertar e ganhar a vontade humana para o lado certo. Esse é o objetivo principal de Cristo e de seu evangelho. E isso aconteceu ali com aquele paralítico. Houve esse apelo divino para que ele não pecasse mais. Esse apelo divino ele é feito pelos motivos mais poderosos. Experiências de suas consequências malignas no passado, para que não te suceda coisa pior, implicando que as suas consequências do passado foram más, e o pecado deste homem custou-lhe 38 anos de sofrimento e miséria incalculáveis. Apenas uma sombra de suas consequências espirituais. O homem deve aprender com seus fracassos e tornar-se mais sábio com a experiência. É da própria natureza do pecado ir de mal a pior. E o próximo passo nele pode levar ao pior de todos, que é a absoluta incapacidade de resistir e a consequente impossibilidade de alívio. Esse deve ser um forte motivo contra o pecado e uma poderosa influência para inclinar a vontade contra ele. Ficar longe do pecado é melhor do que ser libertado dele. A prevenção é mais fácil e segura do que remediar. A prevenção é sempre possível. A cura nem sempre, depende de vários fatores e motivos. Jesus ajuda o homem para que o homem possa se ajudar a si mesmo. Ele ajudou esse homem e fez por ele o que ele mesmo não poderia fazer. Ele o fez inteiro.
Ele estava então na posição e na obrigação de fazer algo por si mesmo. Não peques mais. A fim de evitar o pecado, devemos sempre nos lembrar de suas terríveis consequências e de nossa graciosa libertação. Devemos ser lembrados disso, pois somos muito esquecidos, né? Havia o perigo de que esse homem se esquecesse entre Betesda e o templo. Portanto, a primeira coisa que Cristo fez foi lembrá-lo. Não é um mero estranho aqui que surge. Aquele que fala prestou os maiores serviços ao homem a quem ele se dirigiu. E sua advertência para o futuro se baseia em seu serviço no passado. Existem doenças cuja origem é difícil rastrear. Há outras doenças distintamente atribuíveis às más ações daqueles que sofrem delas. Mas esse homem certamente poderia ter dito, assim como a mulher samaritana: aqui está aquele que me disse tudo o que eu sempre fiz. Muitos falariam com o homem curado e suas declarações apenas o levariam a dizer que não sabiam do que estavam falando. Não peques mais, disse Jesus. Isso parecia apontar para trás, algum ato ou curso de maldade feito em um passado distante, esquecido por muitos que já o conheceram e por muitos que nunca o conheceram. Mas aquele que tinha o poder de curar também tinha o poder de saber. Se depois de anos esse homem negligenciou a advertência e caiu no sofrimento, tanto mais amargo foi esse sofrimento, ao lembrar que ele foi tão claramente prevenido contra ele. Que fantástico, né? Eu te espero no próximo episódio para nós vermos a parte 3 deste capítulo 5 do Evangelho, do evangelista João, né? Eu te espero lá, beleza? Deus te abençoe, que você tenha um fantástico dia e nós voltamos em breve no 100º episódio do nosso podcast. Um abraço, fique com Deus. Até breve. Tchau, tchau.